Quando eu participei do primeiro carnaval, foi 2011, eu era o único do Rio de Janeiro, o resto toda a equipe era de São Paulo, Bahia, Record Bahia e tal, e fomos fazer a transmissão do Carnaval de Salvador, o maior carnaval do planeta, e a gente transmitindo para o mundo inteiro. Ficamos em primeiro lugar em Angola, Responsabilidade. Portugal, Moçambique, os países de língua portuguesa principalmente, a gente ficou muito bem. E foram 6 dias de transmissão. E você não tinha roteiro? Não tinha um roteiro. O que eu fiz e o que eu sempre fiz, na verdade, no meu tempo de jornalismo, foi estudar muito. Então eu chegava muito antes do carnaval, estudava a história das bandas, dos trios. Né? Todo ano o Carnaval de Salvador tem um tema. Então eu me aprofundava no tema, nos blocos, os blocos tradicionais do carnaval, os que deram origem ao carnaval. Eu sempre tive um carinho, um tato muito grande de estudar tudo com muito carinho. E os meus amigos me conhecem, eles brincam, né? Pô, o Dutti é uma enciclopédia, né, tal, porque de fato eu estudo aquilo com muito prazer e aquilo acaba ficando na minha cabeça. Natural, né? Natural. E no processo do improviso ali ao vivo, isso conta muito. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre o tal do improviso. Isso conta demais. Porque eu me lembro que passavam, sei lá, acho que por dia eram mais de 100 trios, com certeza. Porque começava de tarde, me lembro que era 2, 3 horas da tarde, começava o circuito novamente. Eu ficava praticamente 12 horas, porque acabava, né, 2, 3, 4 da manhã de madrugada. Era direto. Então, você tinha que ter uma bagagem de informações que aquilo iria te complementar no improviso. Né? Então, eu me lembro que eu ficava com... Eram 6 dias intensos dessa forma. Eu ficava com um ponto. E tem até alguns acontecimentos bem curiosos do carnaval, né? Entrevistei a Sharon Stone, entrevistei o Black Eyed Peas. Ai, conta pra gente. Entrevistei as autoridades, entrevistei o David Guetta. Foi tanta gente bacana, né? Todas as grandes figuras do carnaval. E eu me lembro que eu sempre gostei muito disso. Na época eu tinha feito 6 anos, Cabô Folia aqui no Rio. E ao vivo, né? Foi uma grande escola para mim, né? Lá na TV Litoral e na Rádio Litoral. Que é a número 1 disparada ali em toda a região dos lagos, Búzios, Cabo Frio. E aquilo ali foi uma grande escola para mim. E logo depois eu fui para a Record Internacional e ali para mim era maravilhoso, porque eu estudava a história das bandas, estudava Sabia tudo? os artistas, estudava o carnaval, então a gente sempre tinha conteúdo. Aí vinha o trio da Ivete, por exemplo, né? A Ivete, aí vinha o trio dela, automaticamente o áudio do meu microfone saía para todo o circuito, no trio, e não só na transmissão. Então ela parava na minha frente, Ivete, Ivetinha! Todo mundo ouvia. O circuito todo ouvindo. Obviamente as outras emissoras que ficavam coladas tinham que, né, cortar o áudio, porque a gente, né, Record Internacional, ao vivo, mais de 150 países, Estados Unidos, Europa, Japão e tal. Aí a gente ficava batendo um papo, ela cantava ali uma música a pedido da Record, ficava uma brincadeira e depois o trio seguia e o meu microfone voltava para o estúdio, né, para a transmissão. Mas, cara, foram anos maravilhosos para mim, né, se tratando de carnaval, aqui no Rio também, eu fiz alguns anos de Carnaval do Rio. Aqui fizemos também na época da Record, foi muito legal. Foi o primeiro ano de revitalização dos blocos de rua. Né? Era até o bloco da Boa, da Antártica, que tinha um chapéuzinho azul, todo mundo de azul. Eles revitalizaram, foi uma ação muito bacana com a Ambev e a Record. E eu fui o escolhido para estar fazendo aí a história dos blocos, no meio dos blocos e tal. Foi pauleira. Mas assim, foi maravilhoso. Assim. Eu sempre trabalhei muito essa questão da improvisação com muito prazer. E né? sem medo, né? Sem medo, porque eu acho que o estudar. comunicador que está ali, ele tem que estar muito tranquilo para poder passar a mensagem. A maioria dos profissionais, colegas de profissão, né, eles ficam muito desesperados quando não tem um TP acompanhando ali. Né, porque o TP te guia, o TP você lê, você... E engraçado que eu sempre tive muita dificuldade ao contrário. De ficar robotizado, De né? ficar robotizado. Então, por exemplo, eu tive alguns projetos com alguns colegas que apresentavam telejornais, né? E eu entrava no estúdio para assistir e ele... A notícia do Rio hoje é que eu não conseguia aquilo ali. E ele falava, cara, isso aqui é muito fácil. Muito fácil, né? Porque você tá lendo, lê, né? você segura teu corpo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de segurar meu corpo por causa do teatro. E pro vídeo você tem que segurar, tem que minimizar isso. Mas
sempre foi muito prazeroso para mim. Mas eu acho que o diferencial tá aí também, porque dá pra ver muita diferença. A gente que estuda arte e tudo mais, dá pra ver a diferença da pessoa que tá ali robotizada, da pessoa que tá ali se entregando, porque realmente gosta do que faz e tá com tranquilo Sim, fazendo sim. aquilo. Tem uma diferença aí também. Tem, mas eu acho que aí eu devo 100% isso ao tablado. Eu não falo nem teatro, não. Eu falo tablado. Porque a ferramenta que o tablado tinha era de potencializar em você a capacidade de improvisar. Exatamente. De ser criativo. Não ter medo. A primeira vez que eu subi no palco do tablado, eu tremia dos pés à cabeça. Porque eu era muito novo. A minha turma, poxa, tinha eu, Marcela Diné, tinha o Caruso, o Fernando Caruso. Ó. Tinham outros atores que seguiram aí também, né, o caminho da teledramaturgia, do humor. Mas eu tremia dos pés à cabeça, porque, sabe, aquilo era um universo muito estranho para mim. E com o passar dos anos, eu fiz alguns professores diferentes. Lá eu tive a oportunidade de fazer obras primorosas, assim, que eu já admirava, de Shakespeare, Nelson Rodrigues, Pirandello, né, autores, né? A primeira peça que eu fiz foi Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. E foi maravilhoso. Então, assim, o tablado, quando eu saí do tablado, do teatro, pro vídeo, eu fui apresentar um programa chamado Na Balada, na CNT, foi minha primeira emissora, né? Aí, cobrindo os maiores shows, boates, festas, né? Era um programa que fazia sucesso na rádio, depois foi pra televisão, Na Balada. Eu fiquei uns 2 anos e pouco no Na Balada, rodei o Brasil inteiro pelo Na Balada, foi uma coisa de louco. Tinha dia que eu começava a gravar numa noite aqui no Rio e acabava gravando em São Paulo. Que isso? Na mesma noite. Começava cedo aqui no Rio, finalzinho de tarde, chegava lá bem de madrugada para gravar um outro evento. Uma coisa de louco, foi uma coisa assim, muito fora da curva, assim, de correria, Foi maravilhoso Mas é também tão para bom, mim. né, isso assim. Foi muito bom, foi muito bom. Mas assim, eu sempre tive essa capacidade de improvisação por causa do tablado. Então, nas matérias que eu fazia, e observação, né? Porque tirando o Carnaval de Salvador, tudo que eu fiz foram externas. Foram matérias externas que você entrevistava, pegava um artista, um convidado, um político, um empresário, seja quem for, né? E desenvolvia um assunto que na maioria das vezes começava naquele momento. Você não tinha nada, um script, né? Você começava e fluía, né? Começava e fluía. Então, assim, e era maravilhoso. Era maravilhoso, porque o assunto que eu mais amo na vida é falar de música. Na maioria dos casos eram sobre música. Me lembro que eu embarquei em cruzeiro, fiz alguns cruzeiros em alto mar, pela Rede TV. Nossa. Aí entrei com o meu programa no estado de São Paulo, fui para São Paulo, conectado com o Maurício Dutti. E era domingo, 1h30 da tarde, em São Paulo. E aí, cara, eu não sabia, eu fiquei morando no hotel e cada dia eu tava num lugar e eu não sabia nem onde eu tava. Aí a produtora na época, amanhã a gente vai pra Ribeirão Preto. Aí, ia pra Ribeirão Preto, pegava o helicóptero, saía do hotel, ia pra Ribeirão Preto, voltava, ia pra Santos, voltava. Eu ficava em Campinas e indo pro estado de São Paulo todo, porque era só o estado de São Paulo. Foi maravilhoso, os rodeios que eu fiz lá, de Jaguariúna, Barretos. A Ana conheceu esse ano, tá apaixonada no Jaguariúna e Sensacional, né? Barretos. Eu ia te Americana, perguntar lembro sobre. também. Hã? Eu ia te perguntar sobre esses rodeios, se você chegou a passar por rodeios. Passei, eu fiz matérias, né, no bastidor, aquela coisa. Jaguariúna, eu acho que eu fui mais de perto do que de Barretos. Mas foi muito bom, essa época foi maravilhosa, assim, pra mim.